Olá, pessoal. Eu estou aqui para ajudar a vocês, né, a entender um pouco melhor a questão do Simple Present. Primeiro, o que é o Simple Present, né? Simple Present é um tempo verbal que vai nos ajudar a falar sobre a nossa rotina do dia a dia. Por exemplo, eu digo assim, em português, né? Eu acordo 6 horas da manhã, me levanto às 7, tomo café da manhã às 8, vou para o trabalho às 9, almoço às 12, durmo de 1 às 4, janto às 6 horas da noite, vou para a cama às 11 horas. Então, observem bem que isso, né, é o que eu faço rotineiramente, ou seja, dia a dia, certo? Em português, como vocês podem observar, né, quando a gente conjuga o verbo, tem certas mudanças, né, nas terminações verbais. Em inglês, a única coisa que vai mudar é quando o sujeito está na terceira pessoa do singular. Por exemplo, se eu digo assim, né, eu tomo café da manhã às 7 horas. Então, eu digo I have breakfast, né, at 7 o'clock, certo? Quando eu coloco essa mesma frase na terceira pessoa do singular, por exemplo, em português eu digo assim, José toma o café da manhã às 7 horas. Então, como a gente já estudou, né, anteriormente, essa questão de substituir o sujeito por um pronome, então, em vez de eu dizer José, eu digo he, certo? O verbo have, ele é um verbo irregular. Então, quando ele está na terceira pessoa do singular, a gente não vai dizer have, certo? Eu digo he has breakfast at 7 o'clock, ou seja, ele toma o café da manhã às 7 horas, certo? Então, eu não vou ler essa introdução aí, porque vocês podem ler bem direitinho essa introdução, tá certo? Eu vou apenas mostrar uns exemplos a vocês. Por exemplo, aqui, né? Já estava aí na atividade de vocês. Em inglês, né, como eu já havia falado para vocês anteriormente, quando o verbo ele está na terceira pessoa do singular, ele vai ter uns acréscimos ao verbo. Por exemplo, a maioria dos verbos, né, a gente vai acrescentar S, por exemplo, o verbo work, né? Então, na terceira pessoa, como a gente vai ver, acrescenta-se S. Já na negativa, né, quando a gente vai fazer a negativa e a interrogativa desses verbos, o que é que acontece? O verbo ele volta à sua forma básica, ou seja, do jeito que ele era antes dos acréscimos, ou seja, quais são os acréscimos? S, ES e ES, como a gente vai ver nos exemplos a seguir, tá certo? Então, nós temos esse quadro aí, né? Esse retângulo, quer dizer. Então, nós temos aí o exemplo, por exemplo, do I, certo? Se eu digo assim, eu tomo café da manhã às 7, certo? É uma interrogativa. Então, nesse caso, o que é que acontece? Eu vou colocar o do antes do sujeito. Do I have breakfast at 7 o'clock, certo? Então, nós temos aí, quais são as pessoas, né, que a gente vai utilizar do I, como vocês tinham aí, do I, do you, do we, do they, certo? Na negativa, a gente vai colocar como se fosse I do not. Então, na forma abreviada, vai ficar I don't, you don't, we don't e they don't. Na interrogativa, observem aí que já vai haver uma mudança, né? Por quê? Vocês viram lá no livro que quando o verbo ele termina em vogal O,
a gente acrescenta ES. Então, esse acréscimo, em vez de ir para o verbo, ele vem para o verbo auxiliar e não o principal, certo? Por exemplo, se eu digo assim, Maria vai à escola, né? Às 7 horas, por exemplo. Então, Mary, né? Mary goes. Observe aqui o verbo go, que é o verbo ir. Ele vai ser acrescido de ES. Por quê? Porque ele está na terceira pessoa, ou seja, Maria, que ao ser substituído por um pronome vai ser she, certo? Então, she goes to school at 7 o'clock, ou seja, ela vai para a escola às 7 horas. Se eu for colocar essa frase na interrogativa, vai ficar does she go to school at 7 o'clock, certo? Então, observe aí, como é que eu faço a interrogativa, né, com o sujeito na terceira pessoa do singular. Eu coloco o verbo auxiliar antes do sujeito, né, nós temos aí does he, does she, does it, certo? E a negativa, he doesn't, she doesn't, it doesn't, certo? Então, eu coloquei o exemplo, né, de como 3 verbos, né, com regras diferentes, eles são conjugados. Isso no simple present, e a gente vai ver na afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Então, nós temos aí, na afirmativa, quando o sujeito for I, né, a gente tem aqui, ó, I, you, we, they, nós apenas iremos acrescentar o work, certo? Ou seja, eu, você, nós, eles trabalhamos tal hora, certo? Agora aqui, ó, terceira pessoa, se eu disser assim, José trabalha no CGF, por exemplo, então, ao construir uma frase em inglês, eu posso trocar José por he, eu posso trocar Maria por she, e eu posso dizer, por exemplo, assim, o ventilador funciona. Então, eu posso substituir o ventilador por it works, certo? Então, observe aqui, ó, he, she, it são o sujeito, e eu tenho aqui o verbo work, acrescido de s, works, né? Justamente por quê? Porque o sujeito está na terceira pessoa do singular, e eu acrescentei s. Então, a maioria dos verbos na terceira pessoa do singular, nós iremos acrescentar s. Em seguida, aí, nós temos a negativa. Nós temos a negativa aí. I, you, we, they. Do not work. Ou seja, eu, né? Eu, você, nós, eles não trabalhamos. Então, a negativa a gente coloca do not, né? Após o sujeito e antes do verbo principal, certo? Então, eu não trabalho, você não trabalha, nós não trabalhamos, eles não trabalham. Se for na terceira pessoa do singular, como eu já falei antes, né? Como a gente pode substituir os nomes por estes pronomes, nós temos aí he, she, it. Então, aqui nós iremos utilizar does not work, certo? Por que does not work? A negativa, né? Então, aqui eu digo, ele não trabalha, ela não trabalha. E, por exemplo, como a gente já falou anteriormente do exemplo, né, do ventilador, o ventilador não funciona, certo? Na interrogativa, nós temos aqui, ó, como eu já tinha falado anteriormente, na interrogativa, sempre que eu quero construir uma frase em inglês, eu coloco do, que é o verbo auxiliar, no início da frase. E em seguida a frase normal, observem aqui, ó, do I, né, work, ou seja, eu trabalho, e o work, você trabalha, we work, nós trabalhamos, they work, eles trabalham, certo? Então, aqui é uma pergunta, é uma interrogativa. Em seguida, nós temos aí, quando a gente vai fazer uma interrogativa, uma pergunta, né?
Na terceira pessoa do singular, a gente vai colocar no início da frase does e em seguida o sujeito. He work, ou seja, ele trabalha. Does she work? Ela trabalha. Does it work? Isso funciona, certo? Ou seja, a gente substituiu aqui it, né, pelo ventilador, certo? Em seguida aí, nós temos aí a segunda regra, né, que é o verbo go. Vocês viram lá no livro que, por exemplo, verbos terminados em S, SS, SH, CH, X, O, Z, certo? Todas essas terminações eu vou acrescentar ES. Por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, né? Na terceira pessoa vai ser acrescido ES. Então eu tenho aí, ó, I go, ou seja, eu vou. O you e o go, você vai. O we go, nós vamos. They go, eles vão, certo? Então, o he, como a gente já viu anteriormente, né? Eu coloco o he quando eu substituo o nome de um homem. Por exemplo, Davi vai à escola, né? Então, eu digo he goes, ou he goes to school, ele vai para a escola. Aí, she goes e it goes, certo? Na negativa, vai ficar I, you, we, they do not go. Ou seja, eu não vou, você não vai, nós não vamos, eles não vão, certo? E na terceira pessoa vai ficar he, she, it does not go. Ou seja, ele não vai, ela não vai, e esse ou ele não vai, certo? Quando esse et, vocês sabem que se refere a tudo menos a ser humano, certo? E na interrogativa nós temos aí do para as demais pessoas, I, you, we, they go. E nós temos das para a terceira pessoa, quando se tratar de he, she, it, go, certo? Aí nós temos aí uma das conjugações aí, que é a terceira regra, né? Por exemplo, verbos terminados em Y, precedido de consoante, eu troco esse Y por IES, certo? Já o verbo play, né, termina em Y, precedido de vogal. Nesse caso, vocês irão apenas acrescentar o S, certo? Porque o Y ele vem precedido de vogal. Já que no caso do verbo estudar, que é study, o Y é precedido de consoante. Então, neste caso, eu troco o Y por I e acrescento S. E a regra é a mesma de anteriormente, né? Observem aqui, ó, na afirmativa eu tenho I, you, we, they, study. Ou seja, eu estudo, você estuda, nós estudamos, eles estudam. Aí nós temos aqui he, she, it, studies, ele, ela, ou ele ou ela, né? Vamos dizer que o passarinho estuda. Então, students, certo? Na negativa, I, you, we, they do not study, ou seja, eu não estudo, você não estuda, nós não estudamos, eles não estudam, certo? Em seguida aqui, he, she, it, né, does not study, ele, ela, ou ele ou ela não estudam. E na interrogativa do mesmo jeito, do I, you, we, they, study. Ou seja, eu, você, nós, eles estudam. Does he, she, it study? Ou seja, ele, ela, ou ele ou ela estuda, certo? Então, aqui nós temos a afirmativa, negativa e interrogativa da terceira regra, que é Y precedido de consoante, troca-se o Y e troca por IES. Aí, na atividade... Então, vocês têm vários exemplos aí, ó. You go to school every day. Então, você vai à escola todo dia. Aí, tem um exemplo aí na terceira pessoa. Vocês têm a interrogativa. Do you go to school every day? Você vai à escola todos os dias? Certo? You don't go to school every day. Você não vai à escola todo dia.
Então, aí tem vários exemplos, né, de como construir frases na afirmativa, na negativa, na interrogativa. Quando se tratar de sujeito na terceira pessoa do singular, certo? Nós iremos agora para a atividade. Eu irei explicar os pontos da atividade. Em vez das imagens, muitos alunos não fez a atividade. A questão 1 e a questão 2. Por isso que eu mudei, em vez de imagem, eu coloquei frases, certo? Eu coloquei em português e inglês para vocês justamente prestarem atenção aqui, ok? Então, observem bem. Utilize as frases abaixo para responder as questões 1 e 2 em inglês. Aí tem aí, ó, eu me acordo às 5 horas. I wake up at 5 o'clock. Eu me levanto às 5:15, então I get up at 5:15. Eu tomo banho às 5:30, então I take a shower at 5:30. Eu tomo café às 6:30, I have breakfast at 6:30. Na letra E, eu vou para a escola às 7 horas, então I go to school at 7 o'clock. Eu almoço às 12 horas, I have lunch at 12 o'clock. Eu janto às 6 horas, I have dinner at 6. Aqui no caso poderia acrescentar, né, o'clock, né, porque são horas exatas. Eu vou para a cama às 10 horas, I go to bed at 10 o'clock. Sim, só revisando aí na letra D, onde tem aí, eu tomo café às 6:30, tem a expressão at 6:30, né? Se a gente, é como se dissesse assim, passa meia hora de 6. Então, no caso aí, eu tomo café às 6:30, certo? Half past significa passou a metade de 6 horas, a metade de meia hora, de 1 hora no caso, certo? Que no caso são 30 minutos. Então, a questão 1, eu pedi o seguinte: pergunte se seus amigos realizam essas rotinas diárias utilizando esses horários. É claro que nem todos vão acordar no mesmo horário, então o que é que vocês iriam fazer nessa questão aqui? Utilizar as expressões na forma interrogativa, certo? E se você vai perguntar a seu amigo, é claro que você não vai chegar e dizer assim, Maria acorda às 5 horas, né? A não ser que você pergunte a outro amigo se Maria acorda às 5 horas. Vamos dizer que você é amigo de José e José tem uma irmã chamada Maria. Aí você chega e diz assim, José, Maria acorda às 5 horas? Então, nesse caso, você iria substituir Maria por um pronome equivalente, que seria she, certo? Então, eu diria assim, José, she, certo? Wakes up at 5 o'clock, certo? Mas como você vai perguntar diretamente a seu colega, em vez de she, você vai utilizar o pronome you. Eu coloquei um exemplo aí, para você justamente, é como se você estivesse dialogando com o seu amigo. Então, vocês irão olhar para as frases anteriores, certo? I wake up at 5 o'clock, ou seja, eu me acordo às 5. Eu, né? Agora, meu colega, eu quero saber se ele acorda às 5. Então, o que é que eu faço? Eu troco o sujeito I por quem? Por you. E como eu vou fazer uma pergunta, antes de you, eu vou utilizar quem? O verbo auxiliar do. Então, eu digo, do you wake up at 5 o'clock? Você acorda às 5 horas? Observe que a única coisa que eu mudei na frase foi o quê? O verbo auxiliar do, e eu troquei o sujeito, que é I, por you. Ou seja, nas frases acima, sou eu quem pratico as atividades, eu quem desenvolvo a minha rotina, né? E eu coloquei aqui a minha rotina do meu dia a dia. Na atividade, você vai perguntar ao seu colega, mas esse seu colega, ele pode ser imaginário,
certo? Aqui é só para vocês treinarem a estrutura de como fazer perguntas em inglês no Simple Present, certo? Muitos alunos não estavam conseguindo fazer essa atividade e daí eu pedi para que eles fizessem na terceira pessoa do singular, porque eu queria que eles aprendessem as estruturas, né, de como fazer frases na afirmativa na terceira pessoa do singular, certo? Mas como eu estou explicando a atividade, eu quero que vocês façam essa questão passando as frases para a forma interrogativa, como eu expliquei agora, certo? A segunda questão diz o seguinte, ó, diga que sua mãe, sua irmã, ou seu irmão ou amigos não realizam essas ações nestes horários. Podem usar os pronomes he, she, ao invés dos nomes. Por exemplo, você vai, né, em vez de you, você vai trocar esse pronome aqui, you, por she ou por he, certo? Por exemplo, vamos dizer que o amigo de vocês seja José. Então, aqui, vocês irão utilizar he. Vamos dizer que o amigo de vocês da atividade 1 seja Maria. Então, vocês irão trocar Maria por she. E daí, vocês irão passar, né, essas frases que vocês construíram aqui na interrogativa, vocês vão passar para a segunda frase na negativa. E vocês irão, eu coloquei um exemplo aqui, né, de como fazer a negativa na terceira pessoa do singular, certo? Vocês têm aqui, ó, Mary, she, né, que aqui eu estou substituindo she, substituindo aqui Maria por she, certo? Então, ela does not wake up at 5 o'clock, ou seja, Maria, ou então ela não acorda às 5 horas, ou seja, se nos exemplos acima eu coloquei a minha rotina, na primeira questão eu perguntei ao meu colega se ele tem a mesma rotina que eu, na segunda questão eu vou negar essa rotina do meu colega, certo? E daí eu vou fazer essas estruturas, todas elas na negativa. Na terceira questão, foi a única questão, né, que a maioria dos alunos me enviaram, porque não me enviaram nem a primeira nem a segunda, estavam me enviando só a terceira questão, certo? Então, na terceira questão tem aí, wake up, get up, take a shower, get dressed, come here, have breakfast, go to work, have lunch, cook dinner, have dinner, watch TV e go to bed, certo? Eu não vou traduzir essas frases porque vocês têm que traduzir para conhecer, certo? Aí na terceira questão pede para vocês fazerem o quê? Observe as fotos e revele a sua rotina diária. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão pegar essas frases aqui, né? Por exemplo, tem um exemplo da primeira imagem, wake up. I wake up at 6:30, certo? Eu acordo às 6 horas. Só que aqui, né, você vai colocar a sua rotina. Então, muitos alunos também fizeram essa questão muito errada, porque colocaram em português. Eu não quero em português. Todas as atividades eu quero em inglês, certo? Porque vocês têm que aprender a dizer em inglês como é a rotina de vocês, como é a rotina do colega, fazer isso na negativa, na interrogativa, certo? Vocês vão olhar os exemplos que eu dei logo na introdução só como exemplo, mas não vou repetir o mesmo horário, vocês vão misturando os horários aí, certo? E também aqui tem outras coisas que eu não coloquei acima, então prestem atenção direitinho, né? Como é que vocês irão fazer isso de acordo com a rotina de vocês, tá certo? Desejo que vocês tenham entendido melhor o conteúdo. Se tiverem mais alguma dúvida, né? Vocês podem me falar no privado, mas eu creio que ninguém agora vai ficar com dúvida. Outra coisa que vocês estão fazendo é, por exemplo, assim, tentar fazer atividade sem nenhuma fonte de pesquisa, sem conhecer o conteúdo. Não faça isso, por favor, tá
tá certo? Porque dessa forma ninguém vai conseguir aprender nada. Vocês têm que se tornar alunos independentes, alunos que saibam pesquisar, saibam aprender, saibam tirar dúvida, mas por favor, não façam atividade de qualquer jeito. Tentem aprender para valer. Tem vários exemplos aí. Tem como vocês fazerem uma atividade excelente. Desejo boa sorte a cada um de vocês. Um grande abraço. Muita saudade de todos vocês.